Nesta aula de número 2 do tema 6 da disciplina de oscilações e ondas, pode ser pensada como um mero exercício. Isso mesmo, é um exercício. Por quê? Já falamos das duas técnicas gerais e vamos empregá-las aqui. O tema é superposição, então, de duas oscilações de mesma frequência. Esse é o caso mais simples, envolvendo duas oscilações. É o mais simples. E a gente consegue resolver esse problema. Olha só, o que eu tenho? Uma oscilação, x1, de t, uma segunda oscilação, x2, de t, E agora, eu quero saber o que resulta dessa soma de duas oscilações, né? Esse é o problema geral, né? E eu tenho, então, dois métodos para fazer isto, né? É claro que nós vamos considerar o caso simples, onde a frequência de cada uma das oscilações é igual. Esse é um caso mais simples, porque a gente vai ver que essa oscilação vai poder ser escrita sob a forma A cosseno de ômega t mais uma fase φ, que nós chamamos antes também de alfa. Então, vamos manter aqui alfa para essa fase. Então, aqui tem uma fase. O problema, então, é determinar A, né, e essa fase alfa. Aqui eu tenho cosseno de ômega t mais alfa 1, cosseno de ômega t mais alfa 2. Oscilações de mesma frequência. Eu posso utilizar o método vetorial, né? Veja que aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um segundo ângulo, né, que é ômega t mais alfa 2, e essa aqui é a diferença entre os dois ângulos, alfa 2 menos alfa 1. Né? Aqui estamos utilizando, então, essa notação de que esse é um ângulo θ, né, e que varia de ponto para ponto. E nós queremos determinar esse ângulo resultante, né? Então, no método vetorial, né, eu quero lembrar que o módulo, né, do vetor resultante, né, ou seja, o módulo do vetor v, ele é igual a raiz quadrada de V1 mais V2, são dois vetores, ao quadrado. Isto aqui, então, é igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais duas vezes V1 escalar V2. Então, envolve... E V1 escalar V2 é igual ao cosseno do ângulo entre os dois vetores, né? Portanto, o módulo, que seria a amplitude aqui, essa amplitude ao quadrado é igual a A1 ao quadrado, porque é V1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, porque é V2 ao quadrado, mais duas vezes A1, A2, ou seja, esse produto escalar aqui é V1, né, módulo de V1 vezes módulo de V2, né, vezes cosseno do ângulo entre eles, que é θ1 menos θ2. Está aqui, portanto, a resposta para a amplitude da onda resultante. Veja, ela não depende do tempo, como a gente já havia antecipado antes, né? A gente pode escrever sobre essa forma. O problema agora é determinar essa constante denominada de fase, né,
da oscilação resultante e a gente vai determiná-la de um outro jeito agora, para a gente poder explorar os dois métodos, né? O problema, então, é de somar dois números complexos. Aqui está. Veja, esse aqui é o número θ1, ou a grandeza θ2, que poderia ser pensada como ângulos, né? θ1 e θ2. Então, o problema é de fazer a soma, mas agora, levando em conta que a frequência é a mesma. Levando em conta que a frequência é a mesma, eu posso colocar este termo aqui, e elevado aí ômega-t, né? Eu posso fatorar e elevado aí ômega-t. E agora, eu tenho um problema envolvendo soma de números complexos, né? Apenas isso. Ora, essa soma é tal que agora, fazendo aquela expansão, né, elevado aí ômega-t, é dado por cosseno de ômega-t mais I vezes seno de ômega-t. E agora, A1 vezes E elevado a φ1, né, é igual a cosseno de φ1 mais I seno de φ2. E aqui eu tenho outro termo que é A2 vezes E elevado a I φ2. Agora eu agrupo, tomo a parte real e vou verificar que isso não é difícil de ser feito, né? Essa constante A aqui, ela é dada por A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado, mais 2 vezes A1, A2, vezes cosseno de φ1, φ2, né? Que é o que a gente havia já obtido no caso anterior, né? E agora eu posso determinar o ângulo alfa. Seno de alfa é A1 seno de φ1 mais A2 seno de φ2, dividido pelo módulo do vetor V, como chamamos antes, né? Ou dividido por raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais 2 vezes A1, A2, vezes o cosseno de φ2 menos φ1. E o seno tem a mesma forma, só que ao invés de seno aqui, ao invés de ter seno de φ1 aqui, eu tenho cosseno de φ1. Ao invés de seno de φ2, eu tenho aqui cosseno de φ2, né? Então, esta é a expressão. Ou seja, eu determino o ângulo φ. Então, basicamente, eu vou dividir, né, o seno pelo cosseno e vou obter uma expressão simples, né, para a tangente desse ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa é dada por A1 seno de φ1 mais A2 seno de φ2 dividido por A1 cosseno de φ1 mais A2 cosseno de φ2. Portanto, eu determino a fase, né? Alfa é o arco cuja tangente é esta expressão aqui, né? E a amplitude está aqui, esse A, né? A amplitude da onda resultante, eu posso determiná-la em função das amplitudes e da diferença de fase. Esse é um caso relativamente simples.